Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa mais um programa Valendo de Deus com o seu pastor Rogério. Começa o meu, o seu, nosso programa Valendo de Deus. Nós estamos aqui reunidos na presença de Deus para poder glorificar, exaltar o nome dele, bendizer o nome dele. Porém, ele é o nosso socorro bem presente, ele é a nossa força, ele é a nossa vida, ele é o nosso guia, ele é quem faz acontecer. Então, nessa noite, nós estamos aqui para nos confessar diante de Deus, diante do teu poder. Então a palavra de Deus se encontra no livro de Romanos, a partir do capítulo 12, versículo 20, que diz assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe o que comer, tiver sede, dá-lhe o que beber, porque fazendo isto, amontoará brasa viva sobre sua cabeça. Não deixes vencer pelo mal, mas com o bem. Então, a palavra de Deus nos revela o seguinte, que a diferença dos nossos inimigos é as nossas atitudes, é as nossas ações. Então isso que nos torna diferente perante os nossos inimigos. Então aqueles que talvez vivem distante de Deus, não conhecem Deus, não sabem da grandeza de Deus, eles vivem pela própria força. Então o que eles fazem para viver? Eles fazem vingança eles próprios. Mas aqueles que conhecem Deus, pelo contrário, ele dá mão àqueles que os perseguem, porque sabe que Deus é justo. Então, as pessoas que servem a Deus, que se humilham na presença de Deus, ele não tem medo deste mundo. Ele não tem arrogância que este mundo tem. Mas ele tem a humildade e o reconhecimento que tudo está na mão de Deus e tudo depende de Deus. Então todos aqueles que estão perante Deus, eles são humildes. E as pessoas que estão neste mundo distante de Deus, eles são o quê? São soberbos. Então, é aquele tipo de pessoa que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Se a pessoa vier jogar uma pedra em mim, eu jogo duas nela. Então, por quê? Porque elas vivem da força dos braços delas. Então elas não sabem que Deus existe e que a vingança pertence a Deus e não a nós. Por quê? Porque Deus, ele tem a justiça, ele tem um poder do lado dele. Então, se tocarmos naquilo que é de Deus, com certeza Deus irá punir, né? Então, quando nós somos de Deus, nós não agimos por conta própria, mas deixamos Deus responder, né? Para que nós podemos vencer. Vencer o quê? Vencer o mal com o bem. E não deixar o mal nos vencer. Então a pessoa que está distante de Deus, ele deixa o mal vencer. Os maus pensamentos, o ódio, o rancor, a mágoa. Então tudo isso vence a pessoa. Aí a pessoa vive uma pessoa desmotivada, vive uma pessoa de baixo alto astral, é uma pessoa que é desanimada, é uma pessoa que vive muitas vezes doente. Por quê? Porque ela deixa acumular as coisas ruins dentro dela. Mas aquelas que fazem diferente, ela dá comida para aqueles que o perseguem, ela dá água para aqueles que os perseguem, que falam mal. Então com isso, Deus
os fortalecerá. Então, o ser humano, ele é falho, ele é cheio de pecado, ele é cheio de erro. Tem muitos que aceitam, mas tem muitos que não aceitam. Então nós devemos aceitar que nós somos falhos, qualquer ser humano. Então jamais nós poderemos fazer justiça para alguém. Então a justiça ela só vem de Deus. Ela só vem do alto, do céu. Então nessa noite, talvez você se irou com alguém perante o dia, talvez alguém tirou você do sério e tal. Mas nesta noite, que você reflita e que você o perdoe, né? Aquele que te fez mal, aquele que te feriu, e tenha certeza que se ele não mudar, se essa pessoa não se transformar, não reconhecer, cada vez mais ele vai sofrer, cada vez mais ele vai viver angustiado. Por quê? Porque toda pessoa que vive sem limite, uma hora o limite chega. Então todas as coisas nós devemos ter ordem e decência em tudo que nós fazemos. Nós nunca deveremos fazer nada abundantemente, porque tudo aquilo que nós fazemos abundantemente se transforma em vício. E o vício ele faz parte do pecado. Então nós devemos ter moderação em tudo que nós fazemos, reconhecimento em tudo, em todas as nossas ações, tanto ações que são boas, como ações também que são maus também. Mas Deus não deixa passar despercebido nada. Toda ação que nós fazemos aqui na terra, Deus tem olhado e Deus tem visto, né? Então, Deus nessa noite, Ele quer te fortalecer. Ele quer te dar vida, vida em abundância. Ele quer que você tenha brasas vivas sobre a sua cabeça, né? Então Deus quer te avivar, Deus quer trazer a força que você tanto precisa, Deus quer trazer a paz que você tanto busca. Mas nesta noite, você tem essa oportunidade, mas você tem a escolha. Você tem a escolha de deixar, né, de lado o que te fizeram, o que te falaram. Deixa de lado estas coisas e começar a olhar somente para Deus. Deus sim é perfeito, Deus é magnífico, mas o ser humano é falho, o ser humano é pecador. Tem gente que guarda mágoa há 10 anos, há 20 anos, né? Vem com a mágoa, né, da pessoa e tal, e não faz bem, né? Então a gente tem que saber o seguinte, que a gente também é falho, que a gente também erra, que a gente também decepciona, que a gente também deixa a desejar. Então a gente tem que ter essa possibilidade, né, de ver as coisas, né? Então quando eu me ponho no lugar do meu próximo, eu vivo melhor, as coisas fluem melhor para mim, porque eu passo a reconhecer que eu não sou tão perfeito como talvez eu pensa que eu sou. Talvez eu possa pensar que eu sou perfeito e tal, que eu posso sair por aí criticando, que eu posso sair por aí, né, maltratando, maldizendo as pessoas. Não. Então quando eu examino a mim mesmo, quando eu olho para dentro de mim, eu falo assim, pô, mas eu também sou falho, eu também sou pecador, eu também erro também, né? Logicamente que nós não vamos permanecer no erro, logicamente que nós não vamos deixar o fracasso nos levar, deixar a tempestade nos arrastar. Não, nós devemos lutar contra os maus caminhos, contra as maus forças, né? E perceber, né, que a mudança ela não está neste mundo, ela não está em nada deste mundo, né? Tem gente que procura a mudança em namorado, em namorada, em marido, né, em esposas, então em uma porção de coisa, né? Mas a mudança ela tem que estar em nós. A mudança ela vem
de mim e ela vem de você. Quando nós começamos a raciocinar, quando nós começamos a pensar nas consequências, né? Então as consequências das maus ações que nós praticamos hoje não vem hoje, mas sim, né, vem com o passar do tempo. Então no passar do tempo é que vai vir aquela decisão que você tomou, aquela atitude que você teve. Então com o tempo ela vem, mas nesta noite você tem a oportunidade, né, de honrar a Deus com o seu melhor, de fazer para Deus, né, o seu melhor. E qual que é o seu melhor nessa noite? Perdoa os teus inimigos, perdoa quem te falou, quem te fez mal, perdoa, cara. Você deve perdoar as pessoas. Esse é o segredo de você vencer, de você ser alguém na vida, né? Eu já vi gente falar assim: se for para mim entrar no céu, eu vou entrar, mas perdoar fulano eu não perdoo. Então não pode, né? Não pode acontecer, porque se você está ali preso naquilo, como que você vai obedecer a palavra de Deus? Como você vai obedecer a voz de Deus? Não tem como. Porque a palavra de Deus fala, resistir ao diabo, mas sujeitais a Deus. Então quando nós resistimos o diabo, nós resistimos esse mal entrar dentro de nós, né? O desamor, a malícia, a maldade. Então nós repreendemos essas ações de entrar dentro de nós quando nós sujeitamos a Deus. Então quando nós sujeitamos a Deus, nós não vamos fazer mais a nossa vontade, nós vamos fazer a vontade de Deus. Em todo caminho que você passar, meu irmão, minha irmã, é a permissão de Deus. Deus te colocou ali, né? Muitas vezes a gente reclama, porque a gente é ser humano. Eu também não sou hipócrita, né, de falar que eu também muitas vezes não reclamo. Eu reclamo porque a gente é ser humano. Então a gente, né, não entende, não compreende, né, o brandar de Deus, o agir de Deus, e a gente quer que nós chegamos logo num caminho bom, chegamos logo no bom, porque quando a gente está passando por luta, por provações, por dificuldade, a gente fica angustiado para poder sair logo daquela situação e esquece de nos preparar primeiro. Então, porque quando nós estamos passando dificuldade, aquilo ali é um preparo, e quando nós aprendemos, né, nos comportar perante aquela situação, então nós passamos sobre aquela situação e Deus nos honra, né? Então nesta noite que você possa dar o pão, né, aquele que te perseguiu, dar água àquele que te perseguiu ou que te persegue. Então deixando, né, vencer sempre o bem e não o mal. Então Deus, Ele quer nesta noite fazer você vencer. Então da mesma forma que Deus age na terra, o diabo também age. E tem pessoas que dão brecha para o diabo. Tem pessoas que dão brecha para o Satanás agir sobre eles. Então o que o diabo faz? Ele age na vida daquelas pessoas, né? E o intuito, a ação que aquelas pessoas têm, né, é uma ação do diabo. E a pessoa não entende que aquela ação que aquela pessoa está proferindo é uma ação do inferno. Aí o que ela faz? Aí ela se comove com aquela ação que foi cometida contra ela. E aí o diabo também automaticamente a transfere para aquela outra pessoa. Então quando seu adversário vem para te afrontar, você já tem que perceber, falar, pô, mas isso aí eu sei quem é. Isso aí é o adversário, isso aí é o diabo, cara, que está tentando entrar para dentro de mim também. Porque como que o diabo entra nas pessoas? Através da mágoa, do ódio, né? Então isso faz o diabo entrar para dentro das pessoas. Então o que ele faz? Ele vem, aí ele planta a discórdia, ele planta o mal, né? E nisso acontece que a festa no final fica sendo dele, fica sendo do diabo. E o diabo, ele é sorrateiro, ele não chega de uma vez, ele chega devagar, né? Ele não chega assim falando, eu sou capeta, sou o diabo, você me aceita. Não, de maneira alguma. Você vê muitas pessoas aí falando, eu sirvo o diabo, não sei o que, mas na realidade,
eles não servem o diabo coisa nenhuma. Aqueles que ficam falando e tal, você vê na rede social aí que tem pessoas que falam e tal, isso é a maior mentira. Porque eles nem sabem quem é o diabo para começo de conversa. Porque se a pessoa souber quem é o diabo, jamais vai querer estar perto dele, jamais vai querer, né, ter pacto com ele. Porque o diabo é derrotado, o diabo é fracassado, o diabo é condenado, né? Então, muitas vezes a gente tira pelo ser humano, né? Quando você conhece uma pessoa que foi condenada ali à prisão, né? Que passou ali pelo presídio e tal, foi condenada por algum crime que ele cometeu, você fica com medo daquela pessoa. Você não quer muita amizade com aquela pessoa, porque fulano cometeu um crime, fulano fez isso, aquilo, outro, tal. Quando você já sabe que aquela pessoa foi condenada e tal, talvez você estava até de boa com ela, mas o dia que você sabe que aquela pessoa foi condenada, você já muda a sua posição contra ela, né? Você já não age mais da mesma maneira. Então, assim também, se as pessoas souberem que o diabo foi condenado, o diabo já está condenado, ninguém vai querer andar com o diabo, nunca, nunca na vida. Ninguém gosta de andar com um condenado, não existe, você entendeu? Porque a pessoa que está condenada, ele está sujo, ele tá, né, perdido, né? Então ele está condenado. Mas tem pessoas que foi condenada, mas pagou pelo crime que cometeu, tem uma nova oportunidade de recomeçar, de aprender tudo de novo, tal. Tudo bem, né? Foi lá, pagou pelo seu crime e tal, e pode recomeçar a nova vida. Mas mesmo assim tem gente que é preconceituoso, tem gente que parece que não dá oportunidade para as pessoas, parece que não tem esse reconhecimento, né? Que pode haver mudança sim nas pessoas, pode haver transformação sim nas pessoas. Agora o diabo não, o diabo ele não pode ser mais transformado, o diabo não pode ser mais moldado de jeito nenhum, porque ele foi condenado, não foi pela justiça, ele foi condenado, foi por Deus, né? O Criador de todo este universo. E por que o diabo foi condenado? Por que Deus condenou o diabo? Porque Deus já conhecia e conhece o diabo. E viu que o diabo jamais vai se arrepender. Jamais iria se arrepender. De maneira alguma. Então por isso que o diabo foi condenado. Então nesta noite você tem a oportunidade de se arrepender. Você vai se arrepender das suas maus atitudes, das suas maus ações, né? E o arrependimento que nós falamos aqui, né, no programa Valendo de Deus, não é o arrependimento de boca, né? Tem gente que fala assim, eu me arrependo tanto de ter feito isso e tal, mas quando você olha no outro dia, ela está lá fazendo a mesma coisa. Você fala, como é que fulano falou que se arrependeu, mas está fazendo a mesma coisa? O arrependimento, ele vem com a mudança, com transformações, né? Então, quando você se arrepende de algo que fez ou que cometeu ou que está cometendo, você vai mudar a sua atitude, você vai mudar o seu jeito de agir, você não vai permanecer mais naquele jeito, porque você se arrependeu daquela ação que você cometeu, daquela ação que você praticou. Então a partir daquele momento você já não pratica mais aquela ação, aí sua vida começa a mudar. Não precisa de você falar para ninguém que se arrependeu, só as suas ações vai mostrar que você se arrependeu verdadeiramente. Então nessa noite Deus quer te abençoar, Deus quer te fortalecer, Deus quer fazer a diferença, Deus quer que você some com Ele, que você venha somar, né? Que você venha a se multiplicar sobre esta terra. Então Deus nessa noite necessita que você seja uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, uma pessoa que busque a força dele e o poder dele nesta noite. Então, se você quer ter a esperança, né, de vencer todas as tribulações, você precisa de ter paciência, né, e ter esperança, e você vai vencer todas as tribulações, todas as perseguições, todas as armadilhas, a arma forjada contra você não irá prevalecer, e sim irá cair por terra, porque aquela pessoa que outrora te apredejava, hoje, no dia de amanhã, vai te apredejar, vai te aplaudir, né? Então assim que acontecem as coisas de Deus. Então nós devemos dar tempo ao tempo, né?
mas sim mudando as nossas atitudes. Então nessa noite foi essa palavra que nós tivemos para compartilhar com vocês. E que Deus abençoe seus caminhos, que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo programa, Valente de Deus, com o seu pastor Rogério. Então que a graça e a paz esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Que a força de Deus te renova nessa noite. A graça e a paz a todos. Fiquem todos com Deus.